Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levada pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel ao seu propósito em Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra, adorou e falou para todo o inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Eita glória! Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. O que precisamos fazer é confiar e depositar a nossa fé no nosso Pai, porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Então confie no Senhor, não deixe de confiar e de manter a tua fé firme, porque o que o inimigo quer é que eu e você faça exatamente o que ele esperou que Jó faria, mas Jó não fez. Ele quer que eu e você blasfeme contra o nosso Deus. E precisamos ter sabedoria, porque os pratos que o inimigo prepara para a minha vida e para a sua são pratos lindos aos nossos olhos. Olhando com olhar humano, vamos ver que o inimigo ele não vai nos oferecer algo que eu e você vá rejeitar. O inimigo quer oferecer algo que a gente muito quer, que a gente tem vontade, porque algo que a gente não quer, ele não vai oferecer, porque ele sabe que vamos rejeitar. Então ele vai preparar o melhor prato, o melhor banquete, pensando que vamos cair em tentação. Só que eu e você precisamos lembrar da nossa aliança com Deus eterno, com Deus poderoso. Muitas das vezes nós estamos vivendo sem notar, sem observar o que está acontecendo ao nosso redor. O mundo espiritual existe e muitas das vezes nós duvidamos que o inimigo ele pode armar e arquitetar
o melhor banquete para nos oferecer. Mas eu e você precisamos lembrar que o inimigo, ele foi capaz de tentar nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina o que ele não pode fazer para tentar eu e você. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava na terra como forma humana, mas ele era santo. Ele era Deus nessa terra. E mesmo assim, o inimigo não perdoou, não deixou passar a oportunidade. Imagina na minha vida e na tua. Então precisamos ter sabedoria para fugirmos das tentações que o inimigo preparou para armar o laço e para tentar prejudicar a minha vida e a sua. E principalmente manchar o nosso caráter, manchar o teu nome e o meu. Ele envia o seu secretário como se não tivesse nenhum interesse a não ser oferecer algo bom para nós. Mas na verdade o interesse é de nos tirar do propósito de Deus. Então eu e você precisamos vigiar, precisamos ter sabedoria para não permitir o inimigo denegrir a nossa imagem e muito menos sujar o nosso nome, porque esse é o desejo dele, de fazer eu e você nos envergonharmos, de levar a palavra do Senhor. Mas se ele não tem nada que possa nos acusar, porque ele já enviou pessoas para descavar o nosso passado, para buscar levantar, como dizem por aí, a nossa capivara, para ver se a gente tinha algum podre que pudesse sujar o nosso nome para parar a nossa caminhada. Como ele não encontrou, aí agora é a hora de oferecer os pratos, que vai chamar a atenção e vai fazer eu e você cair em tentação. Só que o que ele não sabe é que eu e você, nós não somos pregadores da boca para fora. Nós não somos profetas do Senhor superficiais, que qualquer tentação é suficiente para eu e você cair. Pelo contrário, somos fortes e lembramos da aliança que nós temos com o nosso Deus. E o inimigo, ele vem por um caminho, por 7, ele vai ter que bater de retirada. Irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que faz eu e você refletir. Faz eu e você refletir sobre as promessas de Deus para a nossa vida e para a vida do ser humano. Porque muitas das vezes o ser humano duvida do mundo espiritual, e nós não podemos duvidar, porque nós sabemos, nós conhecemos o mundo espiritual e nós sabemos que o mundo espiritual existe. Então, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 14, a palavra nos diz assim, e essa palavra vai fazer você refletir e pensar também. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui mostra para eu e você a respeito dos levantes, das armações
das armadilhas que o inimigo pode armar e preparar contra a minha vida e contra a tua vida. Satanás, ele é sujo. E aqui, neste momento, Deus está mostrando um homem que não falava, porque o espírito maligno que estava possuindo este homem era um espírito mudo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando expulsou aquele mal que estava naquele homem, aquele homem passou a falar. E a multidão ficou maravilhada por ver que Deus agiu na vida daquele homem e libertou ele daquela possessão maligna. Então, quando eu leio essa mensagem, eu consigo compreender que muitas das vezes nós vivemos situações parecidas. Deus nos dá chance e oportunidade de expulsarmos o mal da vida de pessoas, tanto da nossa família quanto pessoas que a gente não conhece. E algumas pessoas duvidam do mundo espiritual, mas eu e você não podemos duvidar. Eu e você conhecemos o mundo espiritual e precisamos ter fé em Deus e clamar ao sangue de Jesus para que esses espíritos imundos saiam do corpo do ser humano. É triste quando notamos uma pessoa passando e vivendo aflições e muitas das vezes por ter dado legalidade e permitido o inimigo fazer arruaças em sua vida. Mas o que Deus está mostrando aqui é que mesmo uma possessão que parece impossível, para Deus nada é impossível. Nós precisamos clamar ao Senhor e confiar, porque aqui nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostrou que ele expulsou os demônios pelo dedo de Deus. Mesmo que aquela multidão não tenha acreditado, tenha duvidado, nosso Senhor Jesus Cristo sabe muito a respeito do poder de Deus. Ele sabe o que Deus poderia fazer ali naquele momento, trabalhando para que o mal saísse do corpo daquele homem, para que aquele homem fosse liberto. Então o nosso Senhor Jesus Cristo deixou um exemplo para eu e você, de que nós podemos ordenar, em nome do Senhor Jesus Cristo, podemos ordenar para que o inimigo bata de retirada da vida do ser humano. Então, quando eu e você somos chamados ou convocados para orar por alguém que está sob possessão, precisamos lembrar que quem vai agir para libertar aquela vida é Deus. Não sou eu e você. O que nós vamos fazer é ser usados por Deus para libertar aquele ser humano que está vivendo aprisionado, está vivendo sob possessão, não está tendo paz e nem tranquilidade. Porque é para isso que o inimigo veio, para roubar, matar e destruir. E nós fomos chamados por Deus para levar a sua palavra e também para não temer em orar pelos nossos irmãos. Então, irmãos, não tenham medo quando alguém te convidar, te chamar ou pedir socorro para que você possa orar por alguém que está sob possessão maligna. Vá, confie no Senhor, peça a Deus para que Deus vá com você e faça a oração e imposição de mãos para que o inimigo bata de retirada e para que o inimigo não tenha poder de destruir aquela vida e nem a família daquela pessoa. Então, confia no Senhor, deposite tua fé no Pai, no Deus que é poderoso, e não deixa o inimigo ter o poder de te amedrontar, nem de te assustar, porque maior é o que está contigo do que o que está com eles. Ele pode até achar que tem poder de amedrontar, de assustar as pessoas que estão à sua volta, mas o que ele não pode conseguir fazer isso é com você, porque você é obra-prima, você é instrumento nas mãos do Pai e você precisa ser forte e corajoso. Então não temas as investidas do inimigo, seja forte e corajoso e faça com que o inimigo ele parta de retirada e caia por terra.
Que Deus venha te dar sabedoria, discernimento, entendimento e conhecimento. Que Deus venha estar sempre contigo, te livrando de todo mal, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.